Passamos para o outro grupo 2. Eu sou a Judite, do Instituto Federal Fluminense, trabalho com o Proeja desde 2006. Professora, já fui coordenadora do técnico e hoje estou na reitoria na coordenação de tecnologias sociais e educação de jovens e adultos. A questão do acesso e da permanência, acreditamos que seja um ponto crucial na discussão Proeja, porque é preciso considerar quem são esses sujeitos, de onde eles vêm, com quem eles dialogam, como que eles dialogam com o mundo, como que eles compreendem, como eles se situam nesse mundo. Então é uma questão muito delicada, porque pensar no concurso, numa prova, um processo seletivo através de uma prova escrita, é complexo porque, como a gente já tem concluído, acaba chegando até a escola o aluno que já tem o ensino médio completo, porém na rede estadual. E esse aluno que vem da rede estadual, ele tem uma série de vazios no próprio processo da formação, porque muitas vezes no histórico desse camarada, nas disciplinas de matemática, física e química, FP significa falta professor. Então ele não traz uma base consistente. E ele, enquanto cidadão, ele tem direito, e nós não podemos negar esse direito. Porém, quando consideramos o decreto que diz que é do ensino fundamental, o aluno do ensino fundamental da própria EJA, nós temos aí um grande desafio. Então, e a gente compreendeu, após esse trabalho hoje, que eu considerei um tempo relativamente curto, eu ressalto que a necessidade dessa discussão dos grupos de trabalhos tivesse um tempo maior, porque a gente teve um tempo muito curto para discutir questões muito complexas e significativas para o programa, para, digamos assim, a melhoria e qualidade do programa. E aí nós temos aqui, a gente conclui que a prova não é, digamos, um processo por excelência, porque muitas instituições, elas recorrem a sorteios, a entrevistas, a palestras de esclarecimento, a questionários que incorporam a questão do socioeconômico, enfim. Pensar tudo isso no processo seletivo é bom para o Proeja. E eu também deixo muito claro o entendimento de que, considerando as especificidades regionais e que em educação de jovens e adultos as especificidades elas devem ser consideradas a partir das diferenças, então eu acredito que a instituição, enquanto instituição pública de educação, tenha, digamos assim, ou busque a compreensão de qual o melhor processo, qual a melhor forma de selecionar, considerando o aspecto de dignidade desse sujeito que já sofreu, que já escorregou 10 vezes entre uma série e outra durante a vida, que já ficou muito tempo fora da escola, não por opção, mas por falta de opção. E aí leva em consideração a questão do fator idade, porque o jovem de 18 anos também que está fora da escola, muitas vezes que está envolvido em questões não muito claras, na própria sociedade civil, ele também deve ter uma oportunidade. Então eu acredito que pensar o acesso é um fator crucial para o Proeja. Isso deve ser discutido exaustivamente, profundamente, e eu acredito que as instituições elas devem abrir esse espaço, e isso deve ser discutido exaustivamente. Um grande problema dessa discussão dos institutos é exatamente a questão do profissional que se envolve com o Proeja. E uma questão ligada à especialização, quando a gente colocou a especialização dos IFES, é que a gente consegue fazer uma pós-graduação para os professores do estado e do município. Mas nos institutos você pode convidar, estimular, falar, dizer da necessidade, mas aí o camarada diz, eu sou mestre, eu sou doutor. Então tem essa questão também, uma vaidade profissional. Enfim, vamos para o julgamento. Mas então é preciso que os institutos, através do MEC, enfim, busquem construir políticas de estímulo e de incentivo a esses professores, digamos assim, aqueles professores que se identificam com a EJA, investir um pouco mais nessa questão da formação. E pensar também a questão do intercâmbio entre as redes municipais e estaduais, e isso consta, inclusive, nos documentos base, Proeja. E a gente tem uma certa dificuldade de compreender como que, em que instâncias em que medida esses aspectos estão sendo discutidos e trabalhados, porque a iniciativa estadual e municipal em relação à Proeja, não demonstra muita visibilidade. Essa é uma questão muito séria. É necessário repensar consideravelmente. É um ponto importantíssimo a ser considerado e a ser trabalhado,
E cumpre, né, ao MEC buscar esses encaminhamentos, essas parcerias, construir políticas públicas que possam fortalecer, estimular, incentivar, enfim, perspectivas reais, né? Isso aí está posto, até porque a gente sabe que o nosso país pensa em desenvolvimento, porém desenvolvimento combina muito bem com qualificação e profissionalização. E aí você fala, mas o camarada termina o curso e ele não tem emprego. É uma questão de ponto de vista, porque o bom profissional, digamos assim, ele passa por um processo de um sofrimento, porque produzir intelectualmente exige determinação, tempo, né, esforço e por aí vai. Mas a questão não é apenas isso. Nós não podemos pensar no campo da individualização desse sujeito que já sofreu tanto. No entanto, nós não podemos pensar que ele é apenas um próprio cuidado, porque também não é isso. Existe um fator chamado dignidade, né, responsabilidade social e moral. Enfim. Bom, quanto à questão do público-alvo, eu considero, eu sou veemente na minha fala, e ressalto a importância, né, que o nosso público-alvo, ele é o público-alvo, o aluno do PROEJA, ele não deve jamais ser tratado enquanto cliente. Nós somos escola pública, né, e nós não consideramos esse jovem como cliente da escola. Nós somos escola pública e a questão passa pela responsabilidade de uma instituição que deve ser, né, que deve ter preocupação maior com o fator educação, preparação para a vida, né, cidadania. Bom, e tem uma outra questão relacionada à própria questão da especialização na licença. A gente tem acompanhado, eu tenho trabalhado nessas turmas de pós-graduação na licença desde 2006, e o resultado na rede estadual e municipal, ele se manifesta. Né? Agora a questão mais séria é que ainda tem problema na rede estadual e municipal de liberação destes profissionais para se dedicarem ao estudo, né, uma especialização. E o estrito sensu hoje é uma realidade posta, né, porque a gente ofereceu o lato sensu. E nós temos profissionais que mudaram a forma de agir e que levaram essa cultura para as escolas de origem e que estão sendo reformuladas, né, essa concepção de educação a partir disso aí. Então, é um resultado positivo. É isso. Agora, pensar em acesso e permanência do PROEJA é algo extremamente delicado, porém necessário. Então, é preciso que a gente crie os espaços necessários, é preciso que haja tempo e amadurecer essas ideias. Né? Porque boas ideias nós temos muitas. Agora, que mecanismos, que condições, ou seja, quais são as condições ideais para efetivamente, né, digamos assim, implementar essas ações, é uma outra questão. Que perpassa a questão da visão, da conscientização, da formação, da informação. Porque eu não posso pensar PROEJA quando eu sequer li o documento base PROEJA. Eu não posso pensar PROEJA quando eu desconheço as bases, né, reais, fatores históricos da EJA no nosso país. É isso. Ok, desculpa, Grupo 3. Com relação ao currículo, vou começar a pergunta da professora Annalise. Uma questão nós pensamos, não foi uma questão tão explícita, mas foi colocado que toda instituição realmente tem que assegurar, ter assegurado o seu direito de elaborar o projeto pedagógico, porque é a partir dele que consegue se estruturar a pessoa para quem que está sendo trabalhado aquele projeto, para quem que será trabalhado. Pensou-se na questão da qual é o perfil do sócio profissional, que tipo de pessoa que realmente, que tipo de cidadão que nós queremos buscar, que tipo de cidadão que irá ser trabalhado dentro da escola, desenvolvido ali no ambiente escolar. E para elaborar esse projeto pedagógico, ter a possibilidade de profissionais aí multidisciplinar, tanto com relação a técnicos administrativos quanto a docentes, tá? Para ter esse diálogo, ter esse tempo, ter uma construção realmente que venha possibilitar a permanência e o êxito desse aluno, tá? Desse cidadão. Com relação a 2.400 horas, eu acredito que foi no mesmo momento, eu e a Armando saímos no momento, eu não saberia responder especificamente, porque a questão iniciou-se e realmente foi daí, tá? Com relação à carga horária. Tá? E realmente, se alguém souber
explicar. Eu acho que não tem o 2.400, ele explicou ali, tá, que não existe as 2.400 horas, porque toda a discussão inicial foi com relação à carga horária. E não é por uma questão de carga horária que realmente ele será melhor ou será pior. Há todo um contexto a ser trabalhado, isso sim, esse contexto a ser trabalhado, desenvolvido no curso, que o torna eficaz, que o torna realmente de qualidade. Obrigado aí pela participação. A discussão foi que há uma discordância entre as bases legais e os documentos normativos. Um fala 2.400, o outro fala 2.000 horas. Está lembrando que foi a discordância das bases legais, que um documento fala 2.400, outro fala 2.000, complementar 2.000 até chegar a 400 no estado. É isso aí. Obrigada, é o quarto grupo. Então, dentro daquela reflexão inicial ali que a professora Ana Cris colocou, né, nós também já tínhamos anotado a questão do sujeito, quem é esse sujeito, né, vai estar dentro da nossa, adentrando dentro da escola, dentro das redes. É uma preocupação que se tem. Aí quando se fala em público-alvo, né, como é que se dá o acesso, né, o acesso permanente é muito bem comentado aqui. Nós lá na escola, a experiência que temos, né, por estar comentando com o Alexandre, por meio de entrevista, por meio de análise de currículo, né, e existem índices aonde quanto menor a renda familiar, mais se pontua, né, mais o candidato pontua. São 4 índices que sempre levam, né, a beneficiar aquele cidadão, aquela pessoa, né, aquele sujeito que está com uma menor condição de vida ou sem acesso ao trabalho, ou seja, de modo que a gente consiga incluir socialmente esse cidadão, essa pessoa dentro da escola. Essa é uma preocupação que a gente tem enquanto gestor, né, e aí nós falamos de financiamento. Né, lá no financiamento, num dos itens nós colocamos também a sugestão de que a representação estudantil, né, ela esteja presente dentro de determinadas ações, a fim de garantir o espaço, né, que é necessário para que esse sujeito se manifeste. Enfim, dentro do contexto, e a nossa escola técnica é vinculada, né, dentro do contexto onde temos professores, servidores técnicos administrativos de educação e os estudantes de médio integrado, de subsequente, de cursos superiores de tecnologia, do PROEJA, do ensino à distância. Quer dizer, é um caldo aí cultural, riquíssimo, e que nós temos que garantir que essas pessoas, esses cidadãos, estejam representados, já tenham voz e voto. Bom, também a gente tem comentário que passa pelo financiamento e a gestão, também a questão da capilarização que foi citada aqui, né? Quer dizer, como nós, enquanto rede federal, não vamos dar conta de atingir essa meta, né? Que ela é bastante grandiosa, né? Audaciosa, exatamente. Então, eu penso, né, enquanto eu já fui gestor, né, acho que a rede estadual, municipal e mesmo, né, hoje no grupo Nacional de Educação, deixa a rede privada, não deixa, fica, quer dizer, quem defende a educação pública fica naquela coisa. Ontem nós vimos a discussão aqui com relação ao sistema S. Historicamente, se nós resgatarmos 20 anos atrás, você sabe dos embates que nós tivemos, né? E que a nossa rede quase se foi, né? Não é verdade? Quem está aí há mais de 20 anos sabe o que aconteceu conosco nos tempos árduos, né? Então, é necessária essa capilarização. Como é que ela vai estar? Temos que discutir, temos que debater, temos que fazer da melhor forma. E como é que se dá o controle da gestão? Como é que se dá o controle do financiamento? Através, talvez, de um instrumento único. Cadê o Rodrigo aí? Estava aqui agora há pouco. O Rodrigo nos cobrou muito lá. Bom, mas, enfim, como é que se dá o controle do financiamento? Como é que esse recurso chega através de um pacto federativo? Quem é que vai tomar pé dessa situação? É o governo federal? Vai partir da CETEC, do MEC, passando pelos estados e pelo município? Não podemos ser ingênuos, né, de saber que existe uma questão política aí que muitas vezes, para nós que somos técnicos em educação, né, nós ficamos
num segundo plano. Quer dizer, tem todas essas questões aí que a gente tem que conversar e abertamente discutir, debater. Também gostaria de comentar que foi bastante enfático no grupo a questão do instrumento de gestão e controle, né, de forma que o gestor ou os gestores, né, seja do Instituto Federal, seja lá do colégio lá de educação, colégio X do Estado, né, se tenha um controle, seja da nossa vinculada, seja do Cefet, se possa ter um controle praticamente único, porque hoje com 7, 6 matrizes diferentes de controle de Sistex, MEC, isso tudo, realmente é difícil. Muitas vezes o gestor nós temos que ter uma pessoa específica só para fazer o controle de todos, né, da parte financeira e da parte de controle educacional. Então isso não é fácil. Bom, em suma, os desafios, né, são grandes, né, e são históricos, e eles perpassam décadas, né, talvez até séculos. Então nós temos que estar muito imbuídos da importância do educador, né, do trabalhador em educação. E ontem ouvi falar aqui muito em amor com relação à educação, e eu acho que isso é a base, é uma das bases para tudo, né, para que a gente consiga atuar, né, e consiga resgatar essas pessoas, sujeitos para dentro da nossa escola, para dentro tendo a educação como um princípio, o trabalho como um princípio educativo, que nós falamos aqui, né? Tá bom? Obrigado.